Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Tom. Bom, tô com um boné meio brilhante aqui, parecendo um boné de baitola, vai. Tava na casa do meu irmão, já trouxe embora já. Meu boné estragou. Bom, pessoal, ah, deixa eu dizer algo pra vocês aqui que eu disse no particular para dos nossos inscritos, né? Uma pessoa que hoje foi lá a respeito dos cursos que nós vendemos, né? Então ele foi lá para ver como que funciona o curso, tudo para comprar. E ele pediu uma informação sobre como funciona, como ter lucro com esse mercado das placas, tá? É uma coisa que eu sempre passo no canal, mas eu tenho visto que muita gente tem se rebentado por não ter esse conhecimento, não aprender sobre esse assunto, né? Existem lugares no Brasil, como por exemplo, se eu não estou enganado, acho que no Nordeste, que placa lá eles não ligam muito, tá? Então, para eles compensa comprar ele no preço que eles compram e acabar fazendo toda a extração daquela placa. Já no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, se eu não estou enganado, né, Goiás, tem alguns locais que a placa ela está muito disputada, então cresceu muito o preço dela, tá? Então, se você pegar todas essas placas para você fazer extração para extrair o ouro, se você não estiver fazendo isso por hobby, você não vai ter um lucro mensal como muitas vezes você queria ter, tá? Então, eu vou começar assim. Tom, dá para mim abandonar meu serviço e viver só disso? Primeira coisa que você tem que ter em mente, você tem pelo menos uns 2, 3 ferro velhos que você consegue puxar essa placa para você, ou seja, você consegue comprar 100 quilos, 200 quilos de placa por mês, tem que ser acima de 100 quilos, tá? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Se você comprar 100 quilos de placa, né, e menos que a metade aí for de placa podre, ou seja, 30, 40% da placa que você comprou, dos 100 quilos, for de placa podre, então tá bom. Quando a placa podre, se você comprar 100 quilos de placa, mas a sua placa podre ela ultrapassa os 50% desse material que você comprou, o que vai acontecer? A placa podre ela é muito barata, tá? Então aí não acaba tendo aquele lucro que você pensa muitas das vezes. A, a placa podre aí está na base de R$ 3,50, R$ 3,90, R$ 4 aí as empresas estão pagando nela, né? Então o que eu quero passar aqui para vocês terem ideia. Bom, você tem que ter um ótimo preço, primeiramente. Você tem que ter um mercado livre para você, ou seja, pelo menos como eu falei para você, uns 2, 3 ferro velho que você consiga pegar esse material mensalmente, tá? Então se você conseguir isso, bacana, já é o primeiro passo seu. Pessoal, quem trabalha com placa, realmente, quem trabalha corretamente, trabalha certinho, ele nunca vai ficar trabalhando a semana inteira ou o mês inteiro como o povo aí faz, os CLTs faz. CLT, para quem não conhece, carteira registrada, aqueles que trabalham para alguém aí, trabalham para algum patrão, tá? Ganha aí seus 1.500 por mês aí, ou seja, um salário mínimo, bem dizer. Então, o CLT é isso. O CLT ele trabalha o mês inteiro para ter R$ 1.500, tá certo? Bom, a sua meta é você atingir então vamos supor, R$ 2.000 mensal e ainda extrair um ourinho para você guardar para você, qualquer coisa assim, você consegue tranquilo, tá? Você consegue tranquilo fazer esse dinheiro. E você não vai trabalhar o mês inteiro. Às vezes você trabalha uma semana só no mês para você fazer isso. Você trabalhando uma semana só, você faz esses R$ 2.000, tá? Por quê? Porque o ferro velho ele vai juntar esse material. Então vamos supor que o mês inteiro ali, vamos pegar assim um dia para vocês entenderem. Então ele pega ali no dia primeiro ali, ele vai guardando aquele material para você. Aí todo dia primeiro você vai lá e busca esse material. Eu não aconselho fazer isso, eu aconselho sempre estar passando uma semana sim, uma semana não, ou toda semana tá passando o ferro velho. Por quê? Porque entra muitas das vezes os caras que vão disputar com você, entra no ferro velho ali, tem um cara que pega, quanto que ele paga nessa? Quanto que ele paga nessa? Eu pago mais. Aí o cara corta o barato seu. Então você tem que pegar uma amizade, pegar uma influência com o dono do ferro velho, né? Você tem que massagear o ego do bonitão. Tem que fazer isso, não tem jeito, o mercado é desse jeito, pessoal. Você tem que
Se você quer ter o seu pãozinho, é como a mulher fez lá no pé de Jesus lá, né? Até os cães comem das migalhas que caem da mesa. Ou seja, ela teve que muitas vezes sacrificar ali o ego dela para ela conseguir atingir o objetivo dela, que era ganhar alguma coisa de Jesus. Agora, trazendo para isso, muitas vezes a gente tem que deixar o nosso ego de lado e a gente massagear um pouco certas pessoas para conseguir entrar, tá? Onde a gente quer. Então, muitas vezes tem que ganhar o dono do ferro velho ali, então, ter essa amizade, porque para que ele sempre esteja ali favorável a passar o material dele para você. Então, o que acontece? Você tem, vamos supor que você tem 3 ferro velho. Um ferro velho ele consegue juntar 50 quilos por mês. O outro ferro velho, tem ferro velho, pessoal, que consegue juntar 300 quilos por mês. Depende muito do ferro velho. Tem ferro velho que consegue juntar 100 quilos por mês. Então você pega esses 3, você pega 3 ferro velho aí que junta, vamos supor aí na base de 70 quilos, para não falar muita coisa, 70 quilos por mês, certo? São quase 200 quilos de material por mês que você vai ter na sua mão, ok? Esses 200 quilos, pessoal, é o suficiente para você bater sua meta tranquilo. Você vai fazer até mais do que R$2.000, tá? Bem mais. E você vai trabalhar uma semana só. Mas para isso, eu estou ensinando aqui algo, eu estou passando algo aqui para vocês, que foi a visão que eu tive para me alcançar alguns objetivos meus, tá? Então, estou passando aqui algo que eu vivi por um tempo. Eu vivi 1 ano e meio, mais ou menos, só fazendo esse tipo de mecanismo, tá certo? Então, você que está entrando nesse ramo, você precisa de aprender sobre esse assunto para você saber como funciona esse mercado, tá? Então, primeiro de tudo, você tem que já começar a conhecer placa intermediária, placa pesada, placa leve, sabe? Pega tabelas aí, vai vendo as tabelas, vai vendo como funciona o preço deles e você põe um pouco abaixo o seu, bem abaixo, né? Dependendo. Pessoal, tem placa leve, placa intermediária que tem ferro velho que eu pego a R$5 o quilo. Eu falo, isso aí é placa verde, não presta. Você tá roubando o cara. Não, pra mim eu dou o preço no que eu quero comprar. Tá no ferro velho, eu dou o preço. Mas tem um cara que paga 20 pra mim. Beleza, eu pago 5, pronto. Entendeu? Então eu faço o quê? Eu pago, vamos supor, R$20, R$25 na placa mãe. Os caras falam, caramba, vamos supor, você tá pagando bem. Teve esse amigo nosso aí que tava conversando comigo, lá no estado dele, ele paga R$16 na placa mãe. Então o que acontece? Ele paga um ótimo preço, porque as placas mãe hoje, as empresas estão comprando de R$18, R$19 até R$40 o quilo da placa mãe, dependendo muito da placa mãe. Se ela tem 2 tipos de BGA, como que ela funciona lá, i7 lá, como eles falam, soquete grande, soquete pequeno, tem esses paranauê aí que você tem que ir aprendendo tudo, tá? Você vai entrando nesse ramo, você vai aprendendo tudo isso. Eu não manjo muito desse tipo de placa mãe, porque eu mexi muito tempo com placa de telefonia. Então eu não conheço muito esse tipo de material. Eu vou lá e compro no preço ali, porque é tudo amigo meu, os donos do ferro velho. Trago aqui, depois eu vou e vendo e dou o que eu acho que eu tenho que dar para ele. E eles aceitam, numa boa. Isso que eu tô falando. Vai ser roubo quando você fazer um monte de manobra, enganar a pessoa para você adquirir aquele material. Agora, no caso, eu chego no dono do ferro velho e falo, eu pago R$3 nessa placa. Eu pago R$5 na placa intermediária e placa pesada. E eu pago nessas placas aqui, às vezes eu nem falo, às vezes tem leve no meio, que vale, a leve vale R$30, sei lá o quilo dela. Eu junto tudo assim, eu falo, essas placas verdes aqui, eu pago R$5 o quilo. Pronto. Pra você ter uma ideia, ele fala assim, pesa lá, depois você me traz o dinheiro. Ele nem vai ver a balança, às vezes eu pesando a placa. Então o cara pegou isso comigo, entendeu? Pegou uma confiança e tanta. É isso que você tem que adquirir, muitas das vezes. Mas tudo bem, aí vai de cada um como você vai enfrentar aí o seu mercado. Você então vai conseguir, vamos supor, 200 kg de placa mensal, ok? Esses 200 kg, pessoal, eu vou colocar aqui, que nem eu falei para ele lá, já teve vez de eu pegar 200 kg de placa e eu quero extrair ouro. 1 quilo e meio mais ou menos que deu na época, que era de material que dava para mim extrair um ouro bacana. Ou seja, vamos supor, era umas 500 gramas de uns processador, tinha mais processador de cerâmica do que processador normal, tinha acho que 0,5 quilo de placa banhada e umas placas que tinham umas pecinhas ali banhadas.
Então eu juntei ali 1,5 kg de material só para mim extrair ouro. Então 197 quilos e meio eu vendi tudo para a empresa. Ô louco, Tom, mas por que você não extraiu? Porque você tem que usar o seu raciocínio. Se você só tem cabeça por ter, você vai se ferrar. Então, eu peguei aquele material, eu consegui extrair 3 gramas e alguma coisinha, pra você ter uma ideia. Uma placa, ela era banhada, só que ela era leve. Ela é bem fininha, leve. Uma placa banhada inteira, aquela ali era bacana. Acho que tinha umas 400 gramas de processador de cerâmico, o resto 100 gramas ali, mas 150 gramas era de processador normal. E mais umas plaquinhas ali que tinham umas peças banhadas. Então eu ranquei tudo aquilo ali e eu consegui fazer isso aí, naquela época. Acho que 1,5 kg mais ou menos nessa base, se eu não estou enganado, até uns 2 kg acho que tinha. E eu consegui fazer na base então de 3,5 gramas, eu extraí naquela época daquele material. Eu não lembro muito bem qual que eram as placas, mas se eu não estou enganado eram umas placas leves, que ela vinha umas pecinhas banhadas e ela tinha bastante chip BGA. Não é nem placa não é nem placa placa normal assim, era acho que placa de telefonia mesmo, que tinha bastante placa de telefonia naquele meio. E o que acontece? Então tinha bastante chip BGA ali. E eu peguei todo esse chip BGA e fui, queimei, fiz o trabalho com ele, depois peguei o desplacante, fiz o trabalho com os banhados, com os processadores, tudo junto. Fiz a extração, fiz umas 3,5 gramas naquela época. Fora isso, depois eu peguei aqueles 197 quilos e passei para a empresa. Eu não vou ficar citando o nome de empresa aqui, mas passei para uma empresa. Acho que não estou ganhando muita coisa ultimamente com essa empresa, então não vou ficar citando o nome dela também. Então passei por essa empresa e ganhei dinheiro vendendo a placas e ganhei dinheiro fazendo ouro. Então ganhei de duas formas, tá? 3 gramas de ouro, aí você extrair de 2 kg de placa, de processador, você vai estar fazendo você vai estar fazendo aí R$750, certo? Só do ouro que você fez. Fora ainda as placas que você vai vender, ou seja, você ganhou bem. Tá entendendo, pessoal? Então, as placas depois dão um lucro para você bacana. Vamos supor, vai dar na casa aí de uns 200 kg de placa. Vou arredondar assim que metade seja de placa podre. Vamos colocar assim, metade de placa podre. Você vai fazer uns 200 kg de placa, você vai fazer uns 3.000, 3.300 por aí nessa base. Você vai fazer ao todo. Ou seja, você vai gastar uns 1.500 para comprar aquele material e você vai fazer uns 3.000, ou seja, você vai ganhar uns 1.500 de lucro ali, fora o ouro que você extrai, tá? Então, muitas vezes eu compro 200 kg de placa, eu compro 300 kg de placa e às vezes eu aproveito para mim extrair nem 5 kg de placa, nem 5 kg de material. O resto eu vendo tudo. Por quê? Eu pego novamente aquele dinheiro que eu tinha investido, guardo ele para mim fazer novo giro, ok? Para mim comprar novamente material, depois eu rodo até outros ferro velho para ver se não tem material dos ferro velho, para que dê para mim pegar. E aquele dinheiro que eu tive lucro, eu já pago minhas contas, faço minhas coisas em uma semana. Ou seja, o ouro eu extraio no mesmo dia, a placa eu mando para a empresa no mesmo dia ou até no outro dia que eu peguei o material, e eles já me pagam depois de 2 dias. Ou seja, na mesma semana, eu fiquei 3 semanas parado, e para numa semana eu resolver o problema que um CLT resolve um mês inteiro. É isso que eu estou querendo passar para vocês. Então você vai ter... você pode fazer o seu trabalho de placa e de ouro em uma semana. E você guardar as outras 3 semanas para você mexer com outras coisas. Ou até mesmo continuar trabalhando nisso. Se você quiser continuar correndo atrás de placa. Aproveitar o lucro seu para continuar correndo atrás de placa. Então você vai vendo o dinheiro rodar. Como eu falei para você, depende muito da placa. Teve vezes que eu cheguei a fazer 10 mil vendendo placa. E eu não tinha pagado nem R$1.500 nas placas. Porque o dono do ferro velho também naquela época não conhecia muito bem, nem eu conhecia muito bem. Mas as placas que ele tava era tudo placa de telefonia completa. Ou seja, uma placa que custa R$57 o quilo, mais ou menos, essa base. Então eu comprei
uma pancada de placa dele, tudo nesse modelo. O cara levou uns maquinários para ele, de aço inox, que é cheio dessas placas. E tinha bastante placa pinada também. Algumas eu extraí, algumas eu vendi. Tinha umas que ela vinha uns ferros, naquelas placas cheias de pino assim. Elas vinham uns ferros, então pesava demais. Eu falei, não vou desmanchar isso aqui não. Vou mandar para a empresa para ganhar lucro com ela desse jeito. Então eu enviei para a empresa e as placas pinadas aqui, ela era placa mesmo e cuspino, essa daí eu extraí. Então eu fiz dinheiro pra caramba. Então esse trabalho, pessoal, você pode ter certeza, mais que um CLT, o registro aí que o povo ganha, 1.500, 2 conto, você faz tranquilo trabalhando com placa. Só que a placa tem um porém. A placa você pode ter essa mudança, né, de um mês para o outro. Ou seja, um mês você faz 3 mil reais fazendo esse mecanismo. O outro mês eu fazia 10 mil reais. O outro mês eu fazia 5 mil reais. O outro mês eu pegava uma pancada de material e fazia 8 mil reais. O outro mês eu fazia 1.500 reais de lucro. Eu falava, caramba, esse mês foi fraco. Mas já no outro mês já entrava 3.500 de lucro. Então, mas eu trabalhava, eu rodava pra caramba. Eu tomava território, né? Tive que fazer isso no começo. No começo, antes de eu conhecer depois o povo da placa de telefonia, eu tive que tomar território. Tomar território, para quem não conhece, é você chegar e ganhar os ferro velho para você, entendeu? Você tentar atrair aquele cara ali, o dono do ferro velho, para vender o material para você. Então, muitas vezes ali tinha um cara que já comprava ali já 5 anos com o cara. Eu chegava lá e de pouco em pouco ia batendo até tomar, né? Até tirar do cara. Eles faziam isso. É um mercado de disputa. Ganha quem tem mais lábia. Ganha quem paga melhor ou quem tem mais lábia, entendeu? Então, esse mercado funciona dessa forma. Então, muitas vezes eu tinha lugares que eu pegava a placa num preço bacana e não tinha ninguém disputando. Chegava 2, 3 ali, uma semana que eu ficava sem ir, chegava 2, 3 ali, rapava tudo e fazia o dono do ferro velho um fielzinho dele, da igreja dele. Então o que acontecia, pessoal? Já perdia ali já aquele ferro velho. Eu ia lá, batia lá, o cara falou, chegou um cara e pagou mais que você, hein? Não vou vender mais pra você não. Eu falava, ô louco, não faz isso comigo. Ele falava, filha, mercado é mercado. Ninguém tem dó de ninguém. Ninguém tem dó de ninguém. Por isso que eu falo pra você, faça o seu trampo, você não precisa de mentir pra ninguém, mas também chega e fala assim, ó, ajunta placa intermediária com pesada, com leve, tudo que é placa verde, sabe? Se você vê que o cara não tem muito conhecimento, fala, ó, eu pago 5 reais. Você não tá falando que aquilo ali, aquelas placas vale 5 reais. Você fala assim, ó, essas daqui só vale 5 reais. Você tá mentindo, porque tem gente que paga mais. Você fala, eu pago nessas daqui 5 reais. Pronto. Você não tá mentindo pra ele. Simplesmente ele chegou e falou, ó, eu pago nessas daqui. Você quer? Eu pago nessas daqui 5 reais. Agora, na placa-mãe, eu pago 20 reais pra você. Tá? Aí você faz seu trampo. Eu fazia muito isso. Às vezes eu dava uma aumentadinha, às vezes eu via que o cara pagava 18 reais na placa-mãe ali. Só que na placa intermediária e pesada, ele já pagava... ele já misturava tudo ali junto ali, ele nem sabia a gambelagem que ele fazia. Ele passava até no meio de podre, muitas das vezes, o cara. E o que eu fiz? Eu falei, ó, eu vou pagar, às vezes o cara pagava até 10 reais no quilo da placa intermediária, 12 reais naquela época. E eu chegava, pessoal, eu falava assim, beleza, ele paga 18 para ele, eu vou pagar 21 reais para ele no quilo da placa-mãe. Ou seja, eu pagava 3 reais a mais no quilo da placa-mãe. A placa-mãe o cara tinha 8 quilos, 6 quilos de placa-mãe, pessoal. O resto, 50 quilos, era de placa intermediária e leve. Tá entendendo? Então eu aumentava o preço da placa-mãe para ele ia crescer os olhos, falar, caramba, você paga tudo isso na placa-mãe, eu pago 22 reais por você na placa-mãe. Só que essas daqui eu pago 5 reais no quilo dela, não pago mais que isso. E essa daqui o cara, para ele, tava pagando 10 reais. E a placa-mãe o cara tava pagando 18. Só que o ser humano tem isso, de focar naquilo que ele tá ganhando mais lucro. Ele vai focar naquilo. Quando você fala para ele um preço mais alto de um material, ele esquece o outro. Ele esquece que no outro ele vai ter uma perca. Quanto mais ainda se ele não conhece. Então eu fazia bastante esse tipo de mecanismo. Pessoal, é a malandragem do negócio. Isso aí não tem jeito. Ô, Tom, você é malandro, hein? Não, é minha mãe que é cheia de falar isso, né?
Já tá você com as suas malandragens. Mas o negócio é negócio, rapaz. Se você não fizer o trabalho, chega outro que faz. Vai passar você para trás, entendeu? É desse jeito. O negócio do ferro velho, eles não tem dó. Eu fui comprar 3 pedaços de ferro ali do cara ali que pesava 4 quilos, o cara queria 60 reais. Eu falei, caramba, você comprou essas barras aí por 5 reais? Essas barras? Nem isso você pagou nessas barras? Ah, mas entrou aqui dentro, é meu preço. Tá entendendo? Negócio é desse jeito. O cara não tá nem aí se você vai sentir, se tá doendo, se não tá, se tá entrando, não tá entrando. O cara não tá nem aí com você não. O cara falou pra mim desse jeito. Falei, caramba, você não pagou nem 5 reais, você quer 40 reais. Ele falou assim, ó, entrou aqui, é meu preço, filho. Se você quiser pegar isso aí. Eu vou fazer o quê? Tive que comprar 40 reais dele lá. As barras pra mim colocar no muro lá de casa. Ou seja, é dessa forma que funciona. Ninguém tem dó de ninguém. A hora que você aprende a desenvolver isso, você vai crescer nesse mercado. E tem gente que tem o dom para isso, pessoal. Eu peguei uns bacanas aqui do que é inscrito no canal. Os caras, rapaz, não sabem nem falar direito, mas os cara vai com os carros aí e lota a traseira do carro de placa. O cara consegue fazer quase meia tonelada por 500 quilos de placa por mês. Ou seja, se ele não ganha dinheiro é que ele é burro, não sabe trabalhar, mas ele consegue pegar 500 quilos de placa por mês. Eu conheço uns doidos aí, o cara não sabe nem falar direito, mas pega 500, quase uma tonelada de placa por mês. Tá entendendo, pessoal? Por quê? Depende do local, depende da lábia. Que nem eu falei pra você, alguns lugares no Nordeste não tem muito desenvolvimento desse trabalho de placa eletrônica. Então o cara que tá ali, que aprendeu isso, se ele for malandro, ele ganha tudo aquilo ali para ele. Malandro que eu digo, observador. Né? Esquece o malandro aí do povinho que fica na esquina, não é desse aí que eu tô falando, não. O malandro, eu falo, é aquele que observa as coisas, que nota as coisas, que observa ao redor dele e vê que o mercado está preparado para ele ganhar, para ele prevalecer. Tá entendendo? Então ele entra de pé em mão ali e rebenta. Tem como que ele chama mesmo? Eu vou até citar o nome dele aqui. Wilson, pronto, Wilson Fontenelles, é o Wilson Fontenelles. Wilson, na época que ele entrou no nosso grupo, que eu conheci ele falou que lá, eu acho que é em Manaus que ele mora, não sei, na região ali perto ali da divisa, lá ele falou que não entra, ninguém nem liga, ele achava na sarjeta assim, eletrônico muitas vezes, ou seja, ninguém ligava para isso lá, ou seja, se ele for esperto, ele junta ali 3, 4 toneladas e traz para São Paulo. De placa boa. Ou se não, pega a podre, tudo misturado, aí pega faz umas 8 toneladas de placa e traz para São Paulo. É mercado para ele. Eu não sei o que ele está fazendo lá. Eu sei que até hoje ele está extraindo ouro aí. Ou tentando, porque ele sempre tentou, né? O bichinho está até hoje, 10 anos na extração, não extraiu ouro ainda. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou descer ali que eu preciso de comprar uns negócios. Mas o mercado das placas eletrônicas funciona dessa forma. Deus abençoe.